E aí, galera do Me Salva, nesta aula nós vamos estudar microeconomia, dando início ao nosso módulo introdutório. Bom, para começar a nossa disciplina, vamos começar analisando um problema estudado dentro da economia, que é o problema da escassez, também visto logicamente dentro da microeconomia. Bom, galera, da onde que surge esse problema da escassez? Surge do fato que as nossas necessidades humanas, por exemplo, por saúde, educação, alimentação, moradia, entre outras, são muitas, e além disso, elas estão em constante renovação, por isso nós chamamos elas de ilimitadas. Entretanto, os recursos utilizados para produzir e satisfazer as necessidades são limitados. Bom, aqui vai surgir um dilema então, que é o problema da escassez. Vamos analisar então primeiramente quais são esses recursos utilizados para satisfazer as necessidades humanas, também chamados de fatores de produção. Bom, eles são o capital, o fator trabalho e o fator terra, galera. Bom, aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês que capital não significa necessariamente dinheiro, tá, galera? Dinheiro é capital, mas não é apenas dinheiro que é capital. Capital são todos os bens produzidos pelo homem utilizados para produzir um outro bem, ou podemos dizer utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Bom, então o dilema aí que atormenta a cabeça dos economistas é como utilizar esses fatores de produção da melhor maneira para atender às nossas necessidades. Bom, acho que com um exemplo agora vai ficar mais claro para vocês, galera. Vamos exemplificar uma necessidade de vocês que são as aulas do Me Salva. Bom, logicamente, todos que estão assistindo essa aula é porque têm interesse no estudo da microeconomia, então essa aula não deixa de ser uma necessidade de vocês. Bom, então quais são os fatores de produção que estão sendo utilizados nessa aula, galera? Lembrem dos fatores de produção: capital, trabalho e terra. Aqui, quais fatores estão sendo utilizados para produzir a aula? Bom, eu poderia dizer que capital, por exemplo, é essa própria caneta. Ué, mas a caneta? Lógico, galera, essa caneta é um bem que foi produzido pelo homem e que está sendo utilizado agora na produção da aula do Me Salva. A folha também é um bem de capital produzido pelo homem e utilizado na aula. Mas eu exemplifiquei aqui a câmera. Bom, logicamente a câmera aqui está gravando essa aula, é um bem de capital que está sendo utilizado aqui para produzir a maravilhosa aula do Me Salva. Então, a câmera é um bem de capital. Além disso, galera, representado aqui pelo bonequinho. Bom, aqui eu representei eu mesmo, galera? Porque vocês vão se lembrar, um dos fatores é o trabalho. Então, esse fator é representado por mim, que no trabalho de professor, estou auxiliando vocês aí no estudo da microeconomia. Então, outro fator aqui da nossa aula, trabalho, sou eu mesmo. Por fim, galera, isso tudo só é possível porque existem recursos naturais, ou seja, a terra onde foi possível construir a estrutura do Me Salva. Então, o outro fator de produção aqui é a terra. Bom, galera, como eu disse anteriormente, esses recursos também são chamados de fatores de produção. E esses fatores de produção são estudados na economia, pois são utilizados para satisfazer as necessidades humanas, no nosso caso aqui, a aula do Me Salva. Beleza, galera? Vamos analisar agora mais a fundo a microeconomia em si. Bom, galera, como está dizendo aqui o nome, microeconomia. A microeconomia vai estudar a economia em pequenas partes, preocupada com o comportamento individual dessas partes, que nós também chamamos de agentes econômicos. Mas por que agentes econômicos? Quem são esses agentes econômicos? Bom, agentes econômicos podem ser um indivíduo, também um grupo de indivíduos ou uma organização que faz parte da economia. Beleza? Então, agentes econômicos podem ser o trabalhador, pode ser consumidores, pode ser uma empresa, e a microeconomia, então, vai estar preocupada com o comportamento dessas unidades.
Lembrem que eu falei, galera? A microeconomia estuda a economia em partes. Bom, essas são as partes, são as unidades que a micro estuda, também chamadas de agentes econômicos, pois elas fazem parte do funcionamento da economia. Então, aqui na nossa disciplina, o que a gente vai procurar saber? Como essas unidades, como esses agentes econômicos tomam as suas decisões. Mas que decisões são essas? Nós vamos estar principalmente preocupados com as decisões relacionadas ao consumo e à produção. Então, pelo lado do consumo, galera, a gente vai tentar esclarecer, como, por exemplo, esses consumidores aqui, escolhem os bens que eles vão, por exemplo, consumir. Além disso, ela vai esclarecer como que a microeconomia vai esclarecer como que esses consumidores vão escolher o que consumir, dado alguns fatores que influenciam no consumo, como, por exemplo, a renda e, poderíamos dizer, o salário desses cidadãos aqui. Isso nós estudamos através de uma teoria matematizada, chamada de teoria do consumidor. Teoria do consumidor. Beleza, galera? Agora, pelo lado da produção, o que nós veremos? Nós veremos aqui, as empresas. Nós veremos as empresas. Nós vamos tentar analisar o que as empresas vão produzir, né? O que vai influenciar na escolha dessas empresas aqui, galera? Então, o que vai influenciar, por exemplo, é o número de trabalhadores que ela tem. A gente vai tentar estudar, então, em que momento que ela vai escolher contratar um trabalhador, ou nós vamos analisar o que essas empresas vão produzir com a quantidade de trabalhadores que ela tem. Bom, isso nós estudamos também em uma teoria matematizada, chamada de teoria da firma. Ok, galera? Mas, além do comportamento individual desses agentes econômicos aqui, a microeconomia ela também está preocupada com a maneira como esses agentes interagem. Bom, então vamos dividir aqui a nossa economia aqui em dois grupos de agentes econômicos, em duas unidades econômicas, compradores e vendedores. Bom, por que a interação deles vai ser importante? Porque é da união desses dois grupos menores que é formado esse grupo maior, chamado de mercado. Bom, esse é um mercado econômico, um grupo formado por outros dois grupos, um grupo maior, uma unidade maior formada por outras duas unidades menores, que são compradores e vendedores. Bom, podemos citar aí então o mercado de celulares. Galera, o mercado de celulares ele é formado pelas empresas que vendem celular, Apple, Samsung, Nokia, Motorola, entre outras, e por aqueles que têm interesse em comprar esse celular. Bom, daqui vai surgir um fator muito importante dentro do nosso estudo econômico, galera. É da interação entre a Motorola, a Apple, a Samsung e aqueles que querem comprar esses celulares, que é formado o preço desse celular. Beleza? Então, a microeconomia estuda também o processo de formação de preços, que aqui no nosso caso, como nós iremos trabalhar com um mercado competitivo, vou escrever aqui, galera, nós estamos trabalhando com um mercado competitivo. O que isso quer dizer, então? Que os preços serão formados pela interação conjunta entre os compradores e os vendedores. Então, o preço aqui desse celular, ele vai depender da forma com que a Nokia, a Samsung, a Apple, etc., concorrem entre si e da forma com que elas interagem com seus compradores. Dessa interação, então, vai surgir a formação de preços, ou seja, o preço desse celular. Galera, como eu disse, trabalhamos aqui com um mercado competitivo. E nessa parte inicial do conteúdo será apenas trabalhado com o mercado competitivo, porque é da interação conjunta entre compradores e vendedores que é formado o preço.
os vendedores não são capazes de sozinhos determinar o preço, por exemplo, que seria o caso de um monopólio. No monopólio, o vendedor determina o preço sozinho. Não é o nosso caso. Nosso caso é que trabalhamos com mercados competitivos e durante a primeira parte do conteúdo trabalharemos com mercados competitivos. Mais para frente, analisaremos aí então as outras formas de mercado, como disse agora, o monopólio, ou poderia ser o oligopólio. Beleza? Então, por fim, galera, podemos sintetizar aí a microeconomia como uma disciplina que vai nos ajudar no processo de tomada de decisão. Mesmo nós como consumidores ou mesmo como empresas, a micro vai nos auxiliar para que a gente tome uma decisão, as nossas decisões econômicas. Mas além disso, ela não está só preocupada com a decisão, e sim, pessoal, com a decisão ótima, ou seja, a melhor decisão possível que nós podemos tomar, dado diversos outros fatores que impactam no nosso consumo, ou no caso da empresa, na sua venda. Por exemplo, eu disse anteriormente que o nosso consumo pode ser impactado pelo nosso salário. Então, a micro vai levar em conta todos esses fatores na hora da decisão, para que a decisão ótima seja tomada, ou a melhor decisão possível. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos entrar mais a fundo nesse processo de tomada de decisão, analisando as quantidades de mercadorias que são compradas pelos consumidores e a quantidade de mercadorias que são vendidas pelas empresas, dependendo do seu preço. Isso é o que nós chamamos de oferta e demanda. Então, galera, até a próxima. Valeu!